Vamos para o livro de ciências, páginas 76 e 77. Vamos falar novamente sobre os biomas. Lembra que são 6? É o Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Então, hoje nós vamos falar da Amazônia e do Cerrado, tá? Desses dois biomas. Então, vamos lá. Amazônia. A Amazônia, ou floresta amazônica, é o maior bioma brasileiro. Ocupa os estados da região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil e se estende por países vizinhos, como Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. É o bioma brasileiro em que se encontra a maior quantidade de rios e lagos do país. Na Amazônia costuma chover muito, praticamente todos os dias. Há nesse bioma uma imensa variedade de plantas e animais. Árvores como a castanheira do Pará, que pode atingir 50 metros de altura, muitos cipós e trepadeiras, além de animais como sapos e pererecas, serpentes, aves e macacos. Então tá aí a imagem do gavião real, uma das maiores aves do Brasil. Algumas ameaças à floresta amazônica. Muitas árvores são derrubadas para a exploração de sua madeira, para dar lugar à construção de estradas ou áreas de criação de animais, para comercialização. A castanheira do Pará é um exemplo de árvore ameaçada de extinção na região por causa do desmatamento. Muitos animais são retirados da floresta para serem vendidos de forma ilegal. A maioria não resiste e morre antes de chegar ao seu destino. Então, nós falamos agora sobre o bioma Amazônia, tá? Vai ter umas perguntinhas depois lá. Então, vamos frisar bem onde vai ter as perguntinhas. Olha, é o maior bioma brasileiro. É o bioma Amazônia, tá? Ele ocupa os estados da região norte, nordeste e centro-oeste do país, tá? E é onde tem maior quantidade de rios e lagos. Eu vou perguntar isso lá na frente, tá bom? Agora vamos lá para o outro bioma, que é o Cerrado. Então, vamos lá. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa parte central do Brasil, estendendo-se por vários estados. A vegetação do Cerrado pode variar. Em alguns lugares, árvores altas e próximas umas às outras. Em outros, arbustos e árvores menores. É comum, na época em que chove pouco, ocorrer queimadas no Cerrado. Algumas queimadas são naturais, são provocadas por raios. Outras são provocadas de forma criminosa pelos seres humanos. Aí está um exemplo de um animal, né, típico lá do Cerrado. Esse aí é o lobo-guará. Olha a coloração dele. A coloração dele é dessa cor para quê? Para ele poder se camuflar, tá, entre as árvores, para os outros bichos não conseguir localizar, tá? Algumas ameaças ao cerrado. A exploração mineral é uma das atividades humanas que prejudica o cerrado. Os garimpos causam erosão e poluem os rios e o solo. Parte considerável da vegetação natural desse bioma foi derrubada ou queimada para dar lugar ao cultivo de plantas e à criação de animais, para comercialização. Então, essa imagem aí é a área de exploração mineral, né, lá no Cerrado. E isso prejudica muito esse bioma. Então, vamos voltar aqui numa parte mais importante que vai ter a perguntinha lá na frente, tá? O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ele ocupa a parte central do Brasil, tá? Estendendo-se por vários estados. E é comum, na época em que chove pouco, ocorrer queimadas. Essas são as partes mais importantes aí que eu vou perguntar lá na frente agora. Agora vamos para a perguntinha. Deixa eu só ler aqui embaixo. Está falando da região do Jalapão. Possui uma das maiores áreas conservadas do Cerrado. Tá vendo? Esse aqui é o Parque Estadual do Jalapão, fica em Tocantins. Agora vamos para as perguntinhas. Essas perguntinhas aqui, quem está fazendo em sala de aula comigo vai copiar do quadro. Vai responder no caderninho, tá? Quem está em casa também vai copiar no caderno do que está aqui e vai responder, tá bom?
Então, vamos lá, atividades, complete. Letra A. O Cerrado é o maior bioma brasileiro e ocupa parte, do Brasil, estendendo-se por vários... Então, vamos ver essas respostinhas aí. Vamos lá no Cerrado? Aqui o Cerrado, ó. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupa a parte central do Brasil e estendendo-se por vários estados. Então, vocês vão completar aqui, ó. Então, vai ficar: o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e ocupa a parte central do Brasil, estendendo-se por vários estados, tá? Vai completar aí. 2. Sobre o Cerrado, marque a opção correta. Só tem um aí que está correto, tá? Ó, é comum nesse local, na época em que chove pouco, ocorrer queimadas? Fala isso lá no Cerrado, vamos ver? Ó, tá aqui, ó. É comum na época em que chove pouco ocorrer queimadas no Cerrado. Então tá certo esse. Mas vamos ver os outros. A letra A tá certa. Vamos ver os outros. Não é um bioma brasileiro? O Cerrado ele não é um bioma brasileiro? Tá errado isso. O Cerrado ele é um bioma brasileiro. Então não vai marcar isso. Letra C. Sua vegetação é composta apenas por arbustos? Não, aqui tá falando, ó. A vegetação do Cerrado pode variar. Em alguns lugares as árvores altas e próximas às outras. Em outros arbustos e árvores menores. Então o Cerrado não tem só arbustos. Então tá errado também esse, tá? E letra D. Existem muitas áreas alagadas? Não fala nada disso lá. Então tá errado também. Então o único certo é a letra A, tá? É comum nesse local, na época em que chove pouco, ocorrer queimadas. Lembra? Tanto aquelas naturais, que é por raios, quanto provocadas pelos seres humanos. Tá? Então, a certa é a letra A. 3. Agora vamos falar sobre o bioma Amazônia. A Amazônia é o... bioma brasileiro. Ocupa os estados das regiões... do Brasil. E é o bioma em que se encontra a maior concentração de... do país. Vamos ver as respostas agora. Vamos lá na Amazônia. Ó, a Amazônia, ou floresta amazônica, é o maior bioma brasileiro. Então, vai colocar lá, maior, tá? Ocupa os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Aí tá falando também em que se encontra a maior concentração, ou maior quantidade de quê? De rios e lagos. Então, vai completar lá, tá? Né? É o bioma que se encontra a maior concentração de rios e lagos do país. Tá? As respostas estão tudo lá nessas partes aqui, ó, tá bom? Então, ciência, ficamos por aqui.